Olá, meu nome é Evandro Franco e hoje, nessa videoaula, eu vou dar continuidade ao nosso sistema de cadastro da nossa loja de instrumentos musicais. Então, eu fiz uma videoaula anterior, criando o formulário de cadastro no Excel VBA, parte 1, onde eu demonstro como deixar o formulário do tamanho da tela do seu computador. Eu vou dar um play aqui. E ele expande, ele fica do tamanho da tela do seu computador, independente do tamanho que seja, ele vai ficar. Havia um desenho diferente, né? Um pouco não muito legal. Eu fiz a alteração, coloquei este aqui. E nós vamos agora fazer aí algumas mudanças no nosso projeto. Quem tiver interesse nesse código aqui para aumentar o formulário, vocês podem estar indo lá no meu canal, né? Ou procurar no próprio YouTube, criando o formulário de cadastro no Excel VBA parte 1. Então eu vou fechar ele aqui. E eu deixei o botão, como vocês podem notar, somente vendedor. Só que eu criei este formulário. Nós vamos alterar totalmente esse formulário, né? Porque aqui eu só cadastro. E eu não consigo consultar, eu não consigo alterar as informações do meu vendedor. Então agora nós vamos mudar tudo aqui. Então vamos selecionar tudo aqui. Clique com o mouse em uma extremidade, segure e arraste. Vou dar aí Ctrl C. Ok? Após o Ctrl C, eu vou aqui, ó, em multipáginas, tá? Não em Tab Strip. Multipáginas. Eu vou clicar nele, vou vir aqui, vou clicar, segurar e arrastar. Ok? Veja que ele criou aqui uma página, duas páginas. Eu vou dar um Ctrl V aqui dentro. Ele já me trouxe aí o que eu necessito, né? Vamos aumentar aqui, diminuir um pouco ele aqui, quase total aqui, né? E vamos selecionar, clicar com o botão direito do mouse e vamos excluir. Vamos excluir isso aqui também. Não nos interessa mais. Ok? E aqui nós vamos expandir um pouco. Vamos diminuir mais um pouco. Ok. Em Page 1, você pode clicar com o botão direito e em renomear. Aqui em renomear, vou colocar aqui no meio, nós podemos colocar o nome da página, uma tecla de aceleração, ou seja, tecla de atalho. Não vamos fazer uso disso hoje, de tecla de atalho. E texto de dica, né? Então eu vou colocar aqui cadastro de vendedor. E aqui vamos dar aí um texto para vocês verem como que funciona, né? Vou colocar o local para cadastrar vendedores. Ok? Eu vou dar um ok. E vejam que já aqui, mesmo em projeto, né, sem estar executando, ele já dá o local para cadastrar vendedores. Ok? E vamos aqui, clicar com o botão direito, nova página. Vamos clicar aqui, botão direito, renomear. E aqui vamos consulta de vendedor. Consulta todos
Então, consulta os vendedores. Ativos. Bom, ok. E aqui, novamente, botão direito, vamos altera dados. Alterar dados, melhor. Altera os dados. Opa. Dos vendedores. Vamos dar OK. Vamos aqui. Vamos novamente aqui. Simplesmente copiamos e colando. Na videoaula anterior, que é criando o formulário de cadastro no Excel VBA parte 1, eu demonstro aqui também a forma de nomear, tá, os nossos text box e os nossos botões. Ok? Isso daí nós vamos fazer aí uma demonstração rápida, né, para a gente não perder muito tempo e prolongar demais a aula. Então aqui nós temos aí a nossa página, né? E temos também os nossos botões, as nossas informações. Na consulta de vendedor, vai haver aí um pequeno diferencial. Então nós vamos ter que aumentar um pouco mais, né? Nós vamos ter que redistribuir ele aqui na consulta de vendedor. Então vamos modificar ele aqui. Toda vez que nós dimensionamos aqui a informação, é dimensionada nos demais também, tá? Olha, cadastro de vendedor, consulta de vendedor, e já faz aí algumas alterações, né? Então nós vamos trazer essas informações aqui para baixo. Tá ok? E vamos fazer uso aqui deste campo aqui, ó, imagem, ok? Então, imagem, nós vamos vir até aqui e vamos estender um pouco mais ele aqui. Vamos deixar esses botões aqui ao lado, né, para dar aí um pequeno diferencial, e vamos alterar aqui o cadastro para consultar. Ok? Vamos clicar aqui em imagem e vamos deixar do jeito que está, mas vamos fazer aqui onde está o nosso Picture Size Mode. Vamos clicar dentro dele e vamos deixar aqui, ó, esse número 1 aqui, ó, FM Picture Size Mode Street. Por que estou fazendo isso? Porque quando eu consultar, independente do tamanho da foto, ela vai ficar do tamanho que está aqui, né? Do tamanho que eu deixei aqui, ele vai ficar. Porque às vezes uma foto é maior que a outra e aí ocorre isso. Tá ok? Alterar dados. Vamos deixar como está, mas vamos colocar um pouco mais para a esquerda, vamos descer ele um pouco mais, né? E vamos aqui alterar. Ok? Bem, eu vou aqui em cadastro vendedor e vou clicar aqui nessa text box, essa caixa de texto. Ela aqui não está nomeada. Vejam que não há nenhum nome. O nome é aqui, ó, este campo aqui, tá? Então, para ser o mais breve possível, eu vou nomear isso aqui. Então nós usamos aí uma abreviação, né, de text box, nós usamos TXT. Eu vou dar TXT nome, ok? E vou dar um Enter. Eu acabo de fazer a alteração, acabo de nomear minha text box.
e assim por diante. Vamos alterar todos, né? Na consulta, imagem aqui, ó, nós podemos fazer uma pequena alteração também e vamos colocar aqui, né? Como é imagem, vamos colocar e foto, ok? E foto. Poderia colocar IMG foto também, não há problema nenhum. Vamos deixar como iFoto. Os demais é só irem renomeando, um a um aqui, renomeando como está esse aqui. Vou dar uma pausa, vou renomear aqui todos os campos e eu já volto. Bem, voltamos. Lembrando um grande detalhe, tá? Que isso aqui é um único projeto. Então, não aceito o mesmo nome que eu der aqui, tá? Eu esqueci, peço perdão, esqueci de comentar isso. TXT nome. Aqui eu não posso colocar TXT nome, eu tenho que colocar aí algum diferencial, porque ele vai dar como um nome ambíguo, né? Já em outro local. Então aqui eu tirei um diferencial aqui, coloquei um C de consulta, underline nome, e no outro eu fiz também a mesma coisa, né? Eu deixei aqui como underline nome, ou seja, nenhum nome aqui está igual ao outro. A mesma coisa dos botões, tá? Não pode haver. O botão fechar, aqui eu deixei ele tudo junto, BTN, né, de botão. No nosso aqui, segundo eu deixei BTN fechar, e aqui eu deixei como BTN underline fechar. Ok? Então vamos lá ao nosso cadastro de vendedor, né? Vamos dar uma olhada para ver como que está ficando o nosso projeto. Olha só, aqui, né? O que vocês estão vendo aqui ao lado, tá? Foi do projeto anterior, né? Da minha videoaula que eu já anunciei para vocês aí, que é lá o criando o formulário de cadastro no Excel VBA parte 1, né? Olha, já está ficando aí uma cara bem diferente do que era o primeiro. Vou fechar ele aqui, né? Eu vou aqui na minha planilha e vou apagar isso aqui. Vou converter intervalo sim, vou na página inicial e vou limpar tudo. Não vamos mais fazer uso dele mesmo, né? Então aqui nós vamos... perdão. Vamos utilizar sim, vamos utilizar o cabeçalho, né? Vamos deixar o nosso cabeçalho para a gente não ter que ficar digitando um monte de coisas aí que não há necessidade, né? Eu vou dar aqui, ó, estando na nossa guia cadastro de vendedor, tá ok, certo? Cadastro de vendedor. Eu vou dar aqui um duplo clique, né? Vamos aqui apagar todas essas informações aqui desnecessárias. Eu tenho aqui o nosso botão, né? Nosso botão aqui. Primeira coisa, vamos criar uma variável. Jim last row, né? Eu gosto aí de colocar algumas coisas em inglês, já que nós digitamos praticamente tudo em inglês. Eu coloco a variável também, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aí, tá? Para essa variável, independente, vocês podem colocar o que quiserem. Aslong, eu vou dimensionar ela com a variável aslong. E de agora eu vou informar aí o caminho para ela, né? Para que ela faça aí o que eu necessito. Então, eu vou explicar detalhadamente o que eu quero, né? O que ela vai fazer aqui. Last row vai receber a minha worksheet, ou seja, a minha planilha. Worksheets. Plan 1. Vocês poderiam dar o nome que vocês quisessem lá, tá? O nome que quisesse.
para essa planilha aqui. Vocês podem nomear a sua planilha lá e é o nome que vocês vão colocar aqui, né? Estou aqui na Plan 1, vejam. Plan 1, é este o nome aqui. É essa aqui a minha, em inglês, a minha worksheet, né? Então, vamos retornar. Ponto cells. E novamente, eu vou aqui abrir o nosso parênteses, né? E vou dar um caminho para ele aqui também, né? Que vai ser novamente o worksheets. Eu vou aqui copiar e colar. Tá ok? Ponto rows. Ponto count. Vai me contar da onde? Da coluna A. Certo? Eu fecho aqui o meu parênteses. Ponto end. Abro parênteses. XL up. Fecho parênteses. Tá ok? Após isso, vocês vão ponto rows. Ponto row. Mais 1. Ou seja, ele vai pegar lá a sua planilha que está nomeada, que você deu nome, vai procurar todas as células, né? Vai contar as minhas células na coluna 1. Após isso, ele vai até a última linha e vai subir. O end ele vai até a última linha, depois ele vai subir, certo? E ele desce uma linha aqui, ó. Tá ok? Isso é o que ele vai fazer. Feito isso, nós vamos agora utilizar o last row. Nós vamos utilizar ele aqui, ó. Né? Como nós vamos utilizar? Na propriedade cells. Ok? Então, vamos lá. Cells, row index, ou seja, minha linha vai ser last row. Ponto e vírgula, desculpa, perdão, vírgula. 1. Certo? Que seria o quê? Seria a minha coluna A. Vou fechar parênteses. Ponto value vai receber o meu me. Vocês lembram que eu estou referenciando aqui ao meu formulário? Então, quando eu digito me e dou um ponto, ele me traz aí algumas informações. Quando eu digito txt, ele já vai me trazer o que eu tenho lá, né? E eu quero que ele me traga txt nome. Provavelmente vai estar mais aqui embaixo, né? Aqui, txt nome. Certo? O txt nome é esse aqui, ó. Vejam, txt nome. Ok? Não podemos confundir muito aí, né? Tem que ter uma atenção, porque nós temos vários txt lá. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem aí para identificar, tá ok? Então, ó, os nossos txt de cadastro não tem espaço, está tudo junto, ok? Duplo clique novamente. Eu vou aqui no próximo. O próximo é cells, last row, ok? Coluna 2. Fecho parênteses, ponto value. Vai receber o meu me.txt endereço. Que na verdade aqui nós colocamos endereço, não podemos colocar nenhum acento, nada. Tá ok? Eu vou dar mais uma pausa e nós já retornamos para terminar aí de preencher os códigos. Bom, galera, voltamos. Veja aqui como ficou o nosso botão cadastrar, com todas as informações necessárias para haver aí o cadastro. Vamos testar? Eu vou dar aqui o nome, Evandro. Perdão.
Evandro Franco. Endereço: rua apagar. Não vou dar número, né? A minha admissão eu vou colocar aí 05/10/2012. Próxima aula nós vamos fazer a formatação, tá? Vai já vir com a barra, tudo certinho, tudo bonitinho. A mesma coisa, contato 95533 0000. O cargo aqui é auxiliar. Vamos deixar vendedor melhor, né? Período de trabalho dele é das 8 até, vamos colocar aí, às 17h30. Ok? E eu vou cadastrar. Vejam que cadastrou, tudo legalzinho, tudo certinho, né? E agora vamos dar uma melhorada. Vamos melhorar um pouco isso. Vamos fechar aqui. Vamos em cadastrar. E vamos colocar aqui para ajustar a coluna, né? Se bem que lá na frente nós não vamos visualizar isso. Mas vamos colocar para ajustar a coluna. Columns.outfit. Columns.outfit. Eu faço com que as colunas sofram aí as alterações e se ajustem, né? Vamos também MSG Box. Uma message box. Uma message box eu vou colocar aí uma informação, né? Então eu vou abrir aspas, fechar aspas já. E daqui dentro eu vou colocar o que eu quero na minha message box, né? Cadastro efetuado com sucesso. Vírgula. Eu vou aqui passar uma informação, é uma imagem que ele vai aparecer lá, um botãozinho bem legal, né? Então, VB Information. Ok? Ponto, vírgula. E aqui eu vou abrir e fechar aspas, e dentro disso aqui eu vou dar o meu título, né? Então eu vou colocar cadastro de vendedor. Após isso, eu quero que me limpe todas as informações, né? Depois que preencheu tudo, que limpe as informações. Então, vamos copiar e colar tudo que está aqui, ó, para ficar mais rápido, né? E vou dar um Ctrl V aqui. E vou limpar isso aqui, ó. Nós não vamos usar essa informação aqui. Vamos aí limpar ela todinha. E aqui, coloque em ponto value, vai estar em branco. Ou seja, abre aspas, fecha aspas, né? Mas novamente aí vamos no copiar e colar. Tá ok? Vamos dar um play aqui. E vamos dar aí uns nomes um pouco mais, com mais letras, mas vamos deixar maior aqui, né? Então vamos colocar aí, deixa eu ver um nome aqui que nós podemos colocar. Vamos colocar Maria de Albuquerque Lins do Prado. Acredito que não haja uma pessoa com esse nome, né? Vamos colocar aqui o endereço. Rua Janeiro. A admissão dela foi 05/11/2015. O contato dela é
5300 0000. Ok? Ela é assistente. O período dela de trabalho é das 9 até as 18. Vamos cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Eu vou dar um OK. Vejam que já limpou todos os campos. E aqui, ó, ajustou. Tá vendo? Veja o tamanho do nome dela, bem maior que o meu aqui. E o dela já ajustou. Ó. Tudo ajustado, tudo certinho. Tá ok? Vamos fechar aqui. Bom, já fizemos aí o cadastro dos vendedores, clientes, que seja que vocês quiserem desenvolver lá. Tá ok? E agora vamos na consulta de vendedor. Vamos consultando o vendedor. Mas antes disso, eu vou dar novamente mais uma pausa. Eu vou aqui ajustar as fotos e já retorno. Bem, estou de volta. Já ajustei as fotos lá, que nós vamos precisar aí, né? Então, nós vamos fazer aí um cadastro de acordo com algumas informações daqui a pouco. Primeiro vamos preencher aqui os nossos dados aqui, né? Vamos fazer uma alteração antes disso para o nosso teste. Eu vou fazer aqui, eu vou deixar somente Evandro aqui, tá? Vou deixar somente Evandro. E aqui eu vou fazer uma alteração nesse nome. Eu vou deixar somente Tamires. Eu vou deixar esse nome aqui, ok? Vamos deixar ajustado aqui, tudo direitinho, né? E vamos retornar ao nosso VBA. Vamos lá, consultar neste botão, um duplo clique, né? Vamos usar aqui, ó, parece algumas linhas aqui, vamos clicar nela, que isso aqui vai subir. Veja, né? E clicando aqui embaixo, ele retorna os demais códigos que já há na nossa programação VBA. Vou clicar aqui e vamos lá. Agora, nesse momento, eu vou criar uma variável aqui, tá? É bom a gente sempre estar criando aí variáveis aí. Então, a minha variável Jim vai se chamar ApeFold. Ok? Desculpa, fonte. Ela vai ser uma variável de range, as range. Vamos melhorar aqui. Ok? Eu vou dizer que essa variável range vai receber aí os meus funcionários, ok? With range vai receber aí meus funcionários, ou seja, ela é os meus funcionários, certo? Só que antes disso eu preciso fazer uma nomeação lá dentro da minha planilha, criar um intervalo nomeado. Então vamos criar o nosso intervalo nomeado. O que é esse intervalo nomeado? Eu preciso nomear aqui, e toda vez em que eu for preenchendo um nome aqui, esse intervalo que eu nomeei, ele se expanda. Ele vai se expandindo, até não ter mais aonde preencher, né? E fica muito difícil ter tudo isso aí de funcionário também. Mais de 1 milhão de funcionários, né? Para a nossa loja aí, não tem necessidade não. Então, eu vou aqui, a minha exibição está faltando a barra aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, e vou dar um nome aqui. Ó. Qual nome? Funcionários. Não foi o nome que eu coloquei lá? Então é o que eu vou digitar aqui. Funcionários. Vou dar um Enter. Eu nomeei esse intervalo, porém ele não está dinâmico.
Vamos deixar ele dinâmico agora. Vamos na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Eu tenho aqui, ó. Tá ok? E aqui embaixo eu tenho aí o que eu coloquei lá, né? E vamos clicar aqui, ó. E vamos usar a função desloque. Desloque. A partir da onde? A partir da A2. Certo? A função desloque ela pede aí alguns critérios, né? Que infelizmente aqui ela não te dá uma IntelliSense para você entender. Mas o que eu quero aqui fazer? Eu quero fazer com que ela desloque a partir da célula A2 e vá descendo conforme for preenchido, certo? Então, na sintaxe do desloque, eu tenho também onde eu posso colocar linhas e colunas. Eu não quero colocar nem linha nem coluna. Zero linha, zero coluna. Ah, mas zero linha? Zero linha para quê? Para que ele desloque, né? E eu não quero que ele faça isso aqui. Ok? Então, novamente, ponto e vírgula. E agora eu vou entrar com a função conte.valores. Conte.valores. Nesse conte.valores, ele vai fazer o que? Ele vai me contar, vamos lá, tudo que há na minha coluna A1. Certo? Tudo na minha coluna A. Feito isso, eu vou fechar ele aqui. E menos 1, para que ele não me conte o cabeçalho. Vou fechar aqui. Ok? Vou fechar. Deseja salvar as alterações? Sim, as alterações foram salvas. Vou clicar fora. Tecla F5. Ele me mostra aí. Você quer ir para onde? Eu quero ir para onde estão meus funcionários. Vamos ver se ele vai. Ah lá, ele foi. Ele preencheu. Tá vendo? Então ele não conhece mais o cabeçalho e ele conhece todas as informações que estão aqui dentro. Legal? Então vamos voltar. Vamos ao nosso VBA. No nosso VBA, eu informei para ele os funcionários. Agora, eu vou dizer para ele aqui, set, né, empfold, vai receber ponto find. Da onde? Da onde? Do meu mi.txt, ok? C de consulta, underline nome, já vem aqui, ó. Ok? Ponto value. E vou fechar. O que eu estou dizendo para ele aqui? Vamos lá para entender um pouquinho uma coisa aqui. Eu estou declarando, né, informando que empfold vai ser esse ponto field que vai receber a informação do meu txt nome, né? Ele vai pegar toda e qualquer informação que houver lá dentro, né, que é o find, e vai me trazer o que eu necessito aqui. Ok? Então vamos lá. O find, que é essa aqui, ele vai me trazer, se não houver nada, ele vai me trazer algo como nulo, como nothing, como não há nada lá dentro, né? Então agora eu vou dar uma tratativa aqui, certo? Se empfold for nada, is nothing, então vamos numa mensagem msgbox, abre e fecha aspas, dentro dela agora aqui, nome não encontrado, ou funcionário não encontrado. Vamos dar aqui um VB critical, que ele vai aparecer um xizinho vermelho lá, né? Vírgula, abre e fecha aspas, busca ter funcionário. Feito isso, eu vou pedir para que ele me limpe, né,
o que eu digitei lá. Então já vamos pegar aqui, copiar e colar aqui, ó. Ficar um pouco mais rápido, né? Vai ser igual a nada, limpo. Else, ou seja, se não for isso aqui, se não achar ele lá em Nottingham, em nada, né, o meu campo não haver nada, então ele vai fazer o que eu necessito, né? Então eu vou usar aqui novamente um if range enfold, novamente enfold, ponto address, tá? O meu endereço, me traga essas informações. Ele vai trazer isso aqui, ok? Então agora aqui eu vou dizer para que ele me traga o endereço que eu determinei aqui em cima, né? Do meu txt nome. Ele vai procurar lá o meu txt nome, aquele nome que eu dei, e vai referenciar aqui. Aqui ele vai trazer todo o endereço de célula por célula. Basicamente aí, a grosso modo, seria o procv. Mas eu não achei legal colocar um procv dentro do formulário, né? Acho que é algo muito pesado para colocar ali. Então, eu achei melhor fazer dessa forma aqui, né? Então, eu já coloquei lá o meu txt nome, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou dar uma olhada aqui, o que eu quero trazer. Então, primeiro, endereço. mi.txt, o C, né, de consulta, endereço. Vai receber ponto, porque vem de address, né, de endereço lá, ponto, offset, ele vai deslocar. Offset. Ele vai deslocar o quê? Nenhuma linha, mas ele vai deslocar uma coluna. Uma coluna da onde? Da nossa txt nome, que está à esquerda dele, ele vai deslocar ali à direita. Tá ok? Através do nosso endereço, da nossa informação, ele vai voltar aí, vai trazer a informação. Eu vou dar mais uma pausa aqui para a aula não ficar muito prolongada e vou dar aí a continuidade nos demais códigos. Bom, voltamos, ok? Bem, aqui eu fiz aí todos os nomes, né, minhas text box, e aí eu dei para cada um deslocar aí a coluna adequada. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar qualquer coisa que houver lá dentro do meu txt, vai reconhecer e vai buscar na linha, né, que está a informação aqui. A linha é 0, ou seja, é bem parecido aí, a grosso modo, como eu já disse, o procv. Tá ok? Bom, legal. Agora nós vamos trazer a foto, a imagem. Tá? Vejam que a minha imagem ela está aqui. Ó. Eu peguei algumas imagens aí e para cada uma eu dei um nome. Tá? Toda vez que for lá preencher, dá um nome. Né? Vai aparecer 1, 2, 3 lá, mas vocês dão um nome aqui. Certo? Um nome adequado lá que vocês queiram lá do seu funcionário. Eu vou minimizar aqui. Mas antes disso, eu vou dar aqui uma tratativa de erro, né? Tratativa de erro para que se acontecer algum erro aí, eu não tiver a imagem da pessoa lá, ele não me dê erro nenhum aqui. Então vamos tratar, né? Eu vou tratar ele aqui com on error resume next. Se houver erro na imagem, na foto, ele pula essa parte e vai para as demais informações, né? O procv no VBA, eu desenvolvi aí um vídeo há um tempo atrás. Nessa videoaula eu demonstro aí lá essa tratativa de erro para o uso do procv no Excel VBA. Então vamos lá. Vamos colocar aqui mi ponto e foto. Ele já me aparece, né? Ela é o que? Ela é uma imagem. Então ponto picture.
Picture, ok? Vai receber load picture. Ele vai carregar então. Load picture. Ok? Mas agora, o mais interessante, nós vamos identificar aonde nós vamos trazer essas informações, né? Eu tenho aqui a minha pasta, então eu vou aqui na minha área de trabalho. E está aqui, ó, as minhas fotos. Vou clicar com o botão direito, vou em propriedades, vou em segurança e aqui, ó, eu vou selecionar tudo, Ctrl C, vou cancelar, vou voltar aqui para o meu VBA, né? E vou abrir aqui um parênteses, ok? E vou abrir aspas, vou Ctrl V, vou colar e vou fechar aqui com a aspas, certo? Só que antes da aspas, a gente vai fazer aqui a concatenação, né? Eu vou concatenar ele. Com que eu vou concatenar? Eu vou dar aqui, ó, a barra invertida, como muitos dizem aí, né? Vou fechar a aspas e vou usar o e-comercial. Eu vou concatenar. Eu vou concatenar com o quê? Com o nosso AMP-fold. AMP-fold. E eu vou concatenar a extensão dele. A extensão do que eu estou usando aqui é bitmap, que é um dos mais usados para o Excel VBA. Tá ok? Abre aspas, ponto BMP. Fecho aspas e fecho o parênteses. Ok? Bem, aqui ele já vai trazer a minha imagem, né? Lembrando que por isso que eu coloquei lá o primeiro nome somente, né? Eu coloquei lá Evandro, vamos ver aqui. Olha, eu não tenho nenhum Evandro aqui, né? Mas a gente pode colocar aqui outro nome. Nós temos aqui, ó, por exemplo, nós temos a Tamires, né? Legal. Então, agora eu vou dar uma tratativa de erro para tudo aí. Se acontecer qualquer coisa, que ele zere, não faça nada. Então, on error go to 0. Agora, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse bloco aqui, ó, certo? Com o if. Aqui é end with. E vou fechar o meu end if aqui em cima, aqui, ó, meu end if, certo? End if. E vou fechar esse meu bloco aqui, ó. Ok? Certo? Fechamos eles aqui. E vamos aqui. Agora, set AMP-fold. Vai receber nada. Ou seja, após todo o processo, ele vai limpar. Vamos testar? Então eu tenho aqui o cadastro e a minha consulta de vendedor. Então vamos procurar o Evandro. Vou consultar o Evandro. Ele deu um pequeno erro aqui. Ok. Um pequeno R aqui, ó. Legal. Ah, tá. Eu dei funcionários lá, né? E aqui foi funcionário. Evandro, consultar. Ele me trouxe tudo. E a minha tratativa aqui, ó,
da minha foto, ele simplesmente não trouxe nada porque não tinha nada lá, né? Vamos ver a Tamires. A Tamires, ele me trouxe aqui a foto. Certo? Tá aqui a foto, né? Vamos fechar. E vamos aqui novamente em consultar. E em consultar, nós vamos fazer aqui um pequeno jogo, né? Um pequeno joguinho aqui. Eu vou copiar, tá? As informações até aqui. Vou copiar tudo. Até o final aqui, sem o set do Empfold. Vamos aqui em vendedor. Vamos na guia alterar. Vamos aqui, ó, alterar. Vamos copiar e colar tudo. Eu vou dar uma ajustada, uma pausa na aula novamente e eu já retorno. Bem, voltamos. Aqui simplesmente, o que eu fiz a grande jogada? Eu peguei daqui, ó, vou clicar aqui. Peguei da consulta, né? Vim em consultar. Copiei e colei as informações. Simplesmente eu fiz isso. Copiei e colei as informações. Vamos aqui em alterar dados. E o que eu fiz? Só fiz algum manuseio, algumas manobras aqui, né? Copia e cola aqui, muda daqui, muda ali, né? E simplesmente, depois que eu fiz as alterações, eu só tirei o C, que estava aqui, ó, que era de consulta, ok? Tirei eles, né? Tirei ó, o if, tirei mais algumas outras coisas aqui, e ele ficou o código dessa forma aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Antes disso eu fiz um pequeno teste aqui de mais um cadastro. Vamos tirar ele daqui. Não interessa para nós agora. Eu vou dar um play, né? Vamos executar aqui a nossa macro, tá? Primeiro de tudo, eu preciso identificar aí o nome. Vamos alterar lá o Evandro, né? Vamos alterar o endereço dele. Ele mora na Rua Maranhão. Ok? A admissão dele continua ainda 5/10/2012. O número de contato dele alterou para 933220001. O cargo dele, ele passou agora para subgerente. Ok? E o período de trabalho dele também alterou. Passou a ser das 9h30 até as 17 horas. Então, eu vou alterar aqui o cadastro deste funcionário. Alterei. Ok? Vejam que Maranhão aqui, ó, está ainda, né? Não aparece tudo. Vamos alterar isso aqui? Vamos melhorar isso? Após a nossa alteração, alterar. Então, vamos deixar aqui embaixo, ó. Columns. Ponto. Outfit. E vamos colocar uma message box. MSG box. Abre aspas, fecha aspas. Vamos dar um espaço aqui, né? A sua alteração foi efetuada com sucesso. VB information, faltou aspas aqui, né? Aspas aqui, VB information, vírgula, abre aspas, fecha aspas, dentro desse aqui, alteração de
cadastro de funcionário. Pronto, vamos ver como ficou? Vamos dar um play aqui. E vamos aqui, Evandro novamente. E vamos alterar aí o contato dele para 988 00 espaço 0002, né? Rua Taman do ATI de Lanta. Pronto, qualquer coisa aqui. Admissão 10/5/2012. Período das 9h30 até as 17. Cargo é o mesmo. Subgerente. Vamos alterar. Veja que esse botãozinho aqui, essa imagem que aparece lá, ó, é o nosso VB Information, é o nosso VB Critical que aparece com um xizinho, né? A sua alteração foi efetuada com sucesso. Ok, ele já diferenciou tudo, ajustou as colunas. Ficou faltando só o botão fechar. O botão fechar pode usar para todos aqui, ou load me, estou referenciando a ele. Então, esse para todos os botões também. Ok? Bem, espero que tenha sido de grande satisfação aí para vocês. Quase 1 hora de vídeo aula aí, né? Praticamente 1 hora já. E esse daí é o nosso projeto. Espero que tenha sido aí de grande ajuda e vamos dar continuidade aí ao nosso projeto, né? Vamos aí à próxima aula, vamos fazer o cadastro em VBA com conexão com Axis, né? Com o banco de Axis. Aí nós já vamos cadastrar os nossos clientes, né? Nossos clientes têm que ser em banco de dados, tem que ser lá, porque vão ser muitas informações, muitos clientes. Então nós precisamos cadastrar eles no banco de dados. Ok? Então, deixo para vocês aí o agradecimento por estar vendo aí mais uma videoaula e que seja de grande ajuda para vocês aí, tá? Ok? Muito obrigado.